E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. HGLG11, você verá nesse vídeo os últimos números do HGLG11, como o HGLG11 ganha dinheiro, como nós cotistas ganhamos dinheiro, o que é importante olhar em um FII de tijolo, um fundo imobiliário de tijolo, porque o HGLG11 é um dos melhores FIIs do mercado, na minha opinião, e é uma das maiores posições da minha carteira. Léo, o HGLG11 está barato, está caro? Qual é o preço justo dele? Resumindo, um mini curso gratuito para você que ficar até o final desse vídeo e deixar aquele like esperto. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira e compartilho toda essa jornada aqui no canal Léo Investidor. HGLG11 é um fundo imobiliário de tijolo, então quando a gente compra uma cota dele, a gente está comprando um pedacinho ali do imóvel mesmo, tá? Imóvel físico, um galpão logístico, estamos comprando um pedacinho do terreno, um pedacinho daquele galpão. Quanto mais cotas comprarmos, mais pedacinhos nós teremos, mais aluguéis receberemos. É assim que funciona. Ele é no segmento logístico, então é um segmento que eu gosto bastante, vem crescendo muito. Fundado em 2010, mais de 13 anos de mercado, então o fundo aí tem uma experiência legal. 9 emissões de cotas, e por que eu acho isso positivo, né? O fundo, quando ele precisa captar dinheiro novo, ele emite novas cotas, tá bom? É uma das formas do fundo poder captar recursos, né? Muitas vezes esses recursos são captados para crescer o fundo, comprar mais imóveis, que é o caso do HGLG11, inclusive a última emissão de cotas, ele já está comprando imóveis, e eu participei da última emissão. Alguns fundos usam dinheiro da emissão para sair da dívida, sair do buraco, mas não é o caso do HGLG11. E a gente vê que ele faz aí menos de uma emissão por ano, né? Nós tivemos 13 anos com 9 emissões. Administradora Credit Suisse. O valor de mercado do fundo hoje é 5,5 bilhões, um dos maiores fundos da bolsa, né, somente de tijolos, né? Nós falamos aí 5,5 bilhões, número de cotistas quase 400 mil cotistas. Inclusive, se você é um deles, deixa aqui nos comentários porque eu quero conhecer os meus sócios, pois também sou, né, como já falei, ele tem uma boa participação na minha carteira. Também sou cotista do HGLG11. Como ele ganha dinheiro, Léo? Como o HGLG11 ganha dinheiro? Basicamente, pessoal, ele compra um galpão logístico, coloca para alugar e aí recebe os aluguéis. Essa é uma das formas. Outra forma, ele compra um galpão por um preço X e vende por um preço Y. Ou mesmo constrói um galpão ali do zero, né, um imóvel do zero, um imóvel industrial ou logístico e vende, né, com um ganho de capital. Tá? Basicamente é esse. Ah, Léo, tem outras formas que ele ganha com juros, do dinheiro parado, investido? Também tem, mas a parte maior, a parte principal são os aluguéis e a venda dos imóveis. Esse mês de agosto nós tivemos uma receita, né? Entrou de dinheiro para o fundo 35 milhões e meio. Saiu 5,6 milhões de despesas. Tivemos aqui um lucro, um resultado positivo de 29,8 milhões, quase 30 milhões de reais. Lembrando que esse dinheiro, boa parte desse dinheiro volta para nós cotistas em forma de rendimentos. É o que nós vamos ver aqui, né? Como nós cotistas ganhamos dinheiro com o HGLG11. Então, eu peguei aqui o resultado que ele teve em agosto, o último resultado, né? Dividi pelo número de cotas e a gente chegou aqui numa conta de 88 centavos por cota, tá bom? Léo, mas ele costuma pagar aqui em média R$1,15, né? Por que 1,15? Se a gente for ver, a boa parte do tempo ele paga 1,10, mas tem alguns meses que ele paga um pouquinho a mais do que 1,10 e acaba sendo 1,15. Mas o fundo ele tem de resultado acumulado R$1,07. Então, se a gente pegar esses 88 centavos mais 1,07 que está sobrando aí, né, de resultado acumulado, nós estamos falando aqui de quase R$2. Ele costuma pagar 1,10, então ainda vai sobrar ali, né, uns 90 centavos mais ou menos para o próximo mês. O preço da cota hoje está em 161,67. Isso dá um dividend yield aproximadamente de 0,71% ao mês ou 8,53% ao ano. Lembrando que os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários são livres de imposto de renda, tá bom? Até o momento que estou gravando esse vídeo. Claro, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário,
seja ele qual for, HGLG11, por exemplo, e vender com lucro, aí tem que pagar o imposto, gerar a DARF. Inclusive, se você não sabe, tem um vídeo aqui que eu explico direitinho sobre isso, tá? Mas aquela renda passiva que cai todos os meses na nossa conta, lá na conta da corretora, ela sim, ela é livre de imposto de renda. Léo, eu gostei do HGLG11, quero comprar uma cota de R$ 161. E como é que eu faço para receber esse 1,15 que ele paga em média, né? Você tem que dormir comprado com a cota no último dia útil de cada mês. Então, se você comprou agora, tá, em setembro, e dormiu com a cota do dia 30 de setembro para o dia 1º de outubro, você terá direito a receber esses proventos, né, esses rendimentos que o fundo costuma pagar todos os meses. E a data de pagamento é no 10º dia útil de cada mês. Então, por exemplo, em outubro, você comprou o fundo agora em setembro, dormiu comprado com ele do dia 30 de setembro para o dia 1º de outubro. Lá para o dia 15 de outubro você já vai receber os rendimentos. Bem diferente, por exemplo, do imóvel físico, né? O imóvel físico você tem que juntar uma grana violenta para comprar um imóvel físico, chamar ali uma imobiliária para colocar para alugar, para depois, se o inquilino pagar tudo certinho, aí você vai receber o seu aluguel. Aqui não, aqui você já compra a cota, você não precisa comprar o imóvel inteiro, né? Até porque ninguém vai ter 500 milhões, 60 milhões, 80 milhões para comprar um imóvel, mas aqui você consegue comprar um pedacinho do imóvel por R$ 160 e já no mês seguinte já recebe o aluguel desse imóvel. Acho fantástico. Fundos imobiliários por conta disso também. Ainda falando de como nós cotistas ganhamos dinheiro, a gente vai ver que quem investiu lá no começo do HGLG11 teve aí quase 500%, né, de rentabilidade. Muito bom, bem positivo. A renda fixa nesse período aí de 2011 para cá deu quase 200%, mas o HGLG11 pagou praticamente o dobro disso, né? O dobro da renda fixa. A gente pega essa linha aqui do gráfico, essa linha aqui mais laranja, aqui amarela, né? Ela está bem acima aqui da renda fixa e do IFIX, tá? Os dois estão aqui, ó. Então o HGLG11 vem entregando ao longo do tempo um bom resultado. Agora falando o que é importante olhar em um FII de tijolo, em fundo imobiliário de tijolo, né? Primeira coisa que eu gosto de olhar, pessoal, é a localização. Eu acho que o imóvel bem localizado é importante. A gente vê aqui que a boa parte, 14%, né, do ativo imobiliário do fundo está aqui em Betim, Minas Gerais. Betim, para quem não sabe, é uma região aí importante do segmento automotivo, né, automobilístico, vamos dizer assim. Ele tem a maior fábrica, uma das maiores fábricas do Brasil, que é a Fiat. É um dos maiores exportadores também, tá? Exporta bastante, principalmente para a Argentina. Então é uma região bem aqui estratégica, né? Embu e Barueri aqui. Vou pegar Embu e Barueri, praticamente o que eu vou falar serve para os dois. Eles estão aqui, nessa região aqui de São Paulo. Aqui, pessoal, eles estão bem próximos, tá? Divisa praticamente com a cidade de São Paulo mesmo. Então, estão bem próximos de São Paulo, estão nas principais vias, das rodovias. Embu está na rodovia ali da Regis Bittencourt, que vai ligar São Paulo ao sul do país. Barueri está na Castelo Branco ali, que vai ligar São Paulo ao interior. Então, assim, a gente tem aí importantes vias, tá? Tem o Rodanel que atende essas duas regiões. O Rodanel passa tanto em Embu quanto em Barueri. Nós temos Vinhedo, uma cidade importante, com bastante indústrias aqui no interior de São Paulo, Itupeva também, Cajamar. Cajamar já é a mais grande de São Paulo também. Segue mais ou menos na linha de raciocínio que eu falei para Embu e Barueri. São Carlos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Louveira, são importantes cidades do interior de São Paulo. São Paulo, pessoal, a gente fala bastante de São Paulo porque, de fato, São Paulo é um player muito grande, né? São Paulo, ele tem um PIB aí, só a cidade de São Paulo tem um PIB maior que muitos estados, né? Então, não podemos deixar de fora, tá? O fundo tem boa exposição em São Paulo. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, esse imóvel fica próximo do aeroporto, bem localizado também. Extrema é uma cidade de Minas Gerais, divisa com São Paulo, também uma proximidade com o Rio de Janeiro. Itapevi, aplica-se o que a gente falou ali para Embu e Barueri. Então a localização é bem... Eu conheço boa parte desses imóveis do HGLG11, inclusive eu participei de algumas obras. E falando ainda o que é importante olhar, né, a qualidade do imóvel. Isso aqui, pessoal, muita gente não olha muito, né?
Eu peguei aqui uma imagem de Ribeirão Preto, mas olha a qualidade. Eu participei, como eu já falei, de algumas obras, eu alugo máquinas para obras, né? E eu participei de algumas obras e eu posso te falar que realmente a qualidade dos galpões, de alguns galpões que eu participei, tive a oportunidade de participar, são excelentes. Agora, minha sugestão de melhoria não sei se vai ter alguém do HGLG11 assistindo esse vídeo, provavelmente não, mas se chegar um dia esse vídeo para eles, é colocar no relatório gerencial quantos anos tem cada imóvel. Por exemplo, esse da foto. Quando é que ele foi, quando é que ele ficou pronto, né? 2010, 2015, 2020, 23, 21. Então colocar lá no relatório o ano que ele ficou pronto, quantos anos tem cada imóvel, né? Porque o HGLG11 pode comprar um imóvel aí. Tem imóveis, pessoal, que é antigo, né? Então vai precisar de uma reforma maior. Então isso é importante a gente ter uma ideia. Outra coisa importante olhar é a diversificação, pessoal. Eu prezo muito pela diversificação. O HGLG11 tem 20 imóveis, galpões logísticos gigantes, tá? Então com R$ 160 a gente já se torna sócio, né, de 20 imóveis. Olha que interessante. Em 5 estados, então bem diversificado em número de imóveis, quantidade de imóveis, 5 estados. Eu não gosto de fundos imobiliários só tem um imóvel, tá? Eu particularmente não gosto, então para mim tem que ter uma quantidade de imóveis acima aí de 5, 6, 10, 15, quanto tiver, quanto mais melhor. 101 inquilinos, a quantidade de inquilinos também gigante, né? De diferentes segmentos, tá? Então aqui nós temos várias diversificações, tá? Aí eu peguei alguns inquilinos para vocês terem uma ideia. Ambev, todo mundo conhece. Volkswagen, todo mundo conhece. Carrefour, né? Mercado Livre. E aqui a gente vê que também não é concentrado, né? É importante isso também. Não adianta também ter 101 inquilinos e um inquilino tem 99%, né? 90% dos imóveis. Aí também não vale muita coisa. Mas aqui a gente vê que é bem diversificado. Ó. 60% está em outros, né? E a gente tem aqui as maiores posições. Volkswagen com 13,8%, Mercado Livre com 10%, quase 11%, Carrefour com 4,3% e Ambev com 4,2% aí, tá? Desses imóveis. Outra coisa que eu gosto de olhar bastante são os contratos. Os vencimentos dos contratos estão, a maior parte, acima, né, de 2027, lá para frente, né, 66%. Então isso aqui dá uma tranquilidade no fluxo de caixa da empresa. E esses que estão próximos a vencer aqui, vamos falar 13%, né, 2024 e 2023, mesmo assim não significa que vão devolver o galpão, tá? Pode ser que eles vençam o contrato e renovem. Também pode ser que não, mas a chance de renovar é muito grande. Então a gente tem aqui a maior parte dos contratos para vencer lá na frente. Ainda falando em contratos, boa parte está no tipo de contrato típico. Típico é aquele contrato normal, tá? Todo mundo que tem casa de aluguel, já alugou uma casa, sabe, é contrato normal. O atípico, né, como o nome já diz, é aquele contrato que o inquilino ele tem que honrar o contrato inteiro. Tá? Os dois têm que honrar o contrato inteiro. Acontece que o típico, se ele não honrar, ele vai pagar apenas uma multa, tá? Mas o atípico não. O atípico ele tem que pagar todos os aluguéis. Se ele fechou o contrato por 5 anos, só usou um ano, ele vai ter que pagar os outros 4 anos, mesmo se ele não quiser mais ficar no imóvel. Alavancagem, né? Muita gente não olha para isso, mas isso aqui é muito importante. Se você comprar um fundo imobiliário muito endividado, muito alavancado, complica, tá? Complica porque o fundo não tem tantos recursos para poder captar dinheiro. Ele vai conseguir só por meio ali da subscrição, né? Como já emissão de novas cotas, como já falamos no começo do vídeo. Mas não é o caso do HGLG11, tá? Se a gente pegar aqui 12,5%, é uma alavancagem, na minha visão, até ok, mas a gente vê que a tendência, né, nos próximos 10 anos ele cair lá para 4,3%. Então é uma coisa bem tranquila na minha visão. Pessoal, já agradeço o like que vocês estão deixando por esse vídeo. Ainda falando de o que é importante olhar, vacância física e financeira, na minha visão ok, tá? Quase 10% física e 4,5% financeira. Tudo tranquilo, é normal mesmo, tá? A gente ter imóveis vazios, né? No caso aqui nós estamos falando de quase 10%, né? Muita coisa. Claro, a gente quer zerado, nosso sonho, mas a gente sabe, quem tem imóveis, a mais um monte de imóveis igual o HGLG11, é normal um ou outro ficar desocupado, né? Então, essa vacância provavelmente sempre existirá, mas está num patamar bem interessante, bem tranquilo. Liquidez diária, em média, 13,3 milhões, então
Se você quiser comprar ou vender esse fundo imobiliário, é fácil, a liquidez é fácil de você conseguir comprar e conseguir vender. Os contratos estão indexados quase 80% no IPCA e 21% no IGPM, tá bom? Léo, o patrimônio líquido vem crescendo nos últimos 5 anos? Resposta sim. Significa que o fundo está trabalhando bem, ele pega ali a subscrição, a emissão de novas cotas e investe no próprio fundo, faz o fundo crescer. Isso é muito bom. E falando de preço, o preço dele hoje está 161,67, 161,67, o valor patrimonial em 153,74. Valor patrimonial, para quem não sabe, é você pegar tudo que o fundo tem de patrimônio líquido. Tá? O que é patrimônio líquido? Ativos menos passivos. É o patrimônio líquido. E eu divido o patrimônio líquido pelo número de cotas. Aí nós vamos chegar nesse valor. Tá bom? Basicamente assim, se o fundo resolver fechar, né? Não vai existir mais o HGLG11, agora nós vamos vender os imóveis tudo, nós vamos dividir o dinheiro, nós estamos falando aqui de R$153 cada cota. Mas o mercado está pagando 161. Isso significa que o mercado está pagando R$ 7,93 a mais, né, um ágio aqui, ou 5,15% mais caro. Mas calma aí, pessoal. A gente não pode levar tão ao pé da letra esse valor patrimonial, porque ele é reajustado de tempos em tempos. Então o imóvel ele pode passar por uma avaliação e a gente enxergar que o patrimônio dele é maior do que isso, tá? Então esse indicador PVP, né, preço sobre valor patrimonial, para fundos de tijolo não se aplica tanto, tá bom? E fora isso, pensa o seguinte, você comprou uma casa, né, de R$300 mil, com certeza daqui 1 ano, 2 anos ela vai estar valendo muito mais, tá? Vai estar valendo lá 350, 400, 500 mil reais. E o galpão logístico é a mesma coisa, né? O fundo comprou um galpão logístico por 50 milhões, daqui a pouco ele já vai estar 55, daqui a pouco 60, 100. Então é assim, tá? Então esse indicador aqui não é tão... Lógico, se tiver abaixo do valor patrimonial, melhor ainda, né? Ele paga por mês em média, como já falamos, R$1,15, ou seja, R$13,80 por ano, tá bom? Essa é a média que ele paga em proventos. Então quem investe R$161 espera receber, não é certeza, né? Essa faixa de preço aqui. Aí eu fiz uns cálculos aqui de preço justo, tá? Buscando um retorno de 8% livre de imposto de renda, o investidor topa pagar no HGLG11 R$ 172,50. Isso porque, vamos imaginar que ele não tem nada que invista que dá 8%. Tá? Então ele vai pegar... Então 172,50 vezes 8% ao ano dá esses 13,80. Tá bom? Que ele costuma pagar. Pessoal, isso aqui não é renda fixa, não significa que todo ano vai pagar 13,80. Pode pagar mais, pode pagar menos, tá? É uma média, uma média baseada no passado, tá bom? Geralmente, nos últimos anos, ele vem crescendo os pagamentos de proventos, tá? De rendimento. Mas vamos trabalhar em cima desse número aqui. Então, vocês entenderam, o investidor que quer 8% ao ano, ele topa pagar no HGLG11 172,50, por quê? 172,50 a 8% dá os 13,80 que o HGLG11 entrega. Já se ele busca 10% e o HGLG11 paga 13,80, então ele topa pagar apenas R$ 138. Né? Já fica mais difícil dele comprar, porque é difícil o HGLG11 chegar nesse patamar de preço. Né? Porque ele quer 10%. Léo, já tenho um investimento que me paga 8%, me paga 9%. Só me interessa investir no HGLG11 se ele me paga 10%. Então, nesse caso aqui, ele tem que tentar comprar o HG na casa de R$ 138. E se a gente colocar um preço justo de 12% ao ano, já bem agressivo aqui, né? A gente está falando de R$ 115, porque R$ 115 a 12% ao ano dá os R$ 13,80, beleza? Pessoal, obrigado pelo like, obrigado pela audiência. Não é indicação, não é recomendação de investimento, de compra ou venda do fundo imobiliário HGLG11, tá bom? É apenas um conteúdo aqui mais de teor educacional que eu estou passando para vocês, compartilhando com vocês. E muito obrigado pelo like, por ativar o sino de notificações, por se inscrever aqui no canal Léo Investidor. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!